para o que está do seu lado: Jesus te ama, assim como ele ama Cristo Jesus. Santo Deus e soberano Pai, aqui está a sua igreja, Senhor nosso Deus, que quer cada vez mais se aproximar de Ti, Senhor nosso Deus, que seja apacentada pelo Seu Santo Espírito, ó Deus amado, Pai. Derrama essa unção especial, Pai amado. Cada um que entrar nessa porta, Senhor nosso Deus, que receba de Ti, Senhor, o Senhor tem preparado essa noite para os nossos corações, ó Pai amado. Derrama uma unção especial sobre o preletor dessa noite, ó Pai amado, que o Senhor já preparou algo de bom para a sua igreja, ó Pai amado. Esse alimento suave do trono dos céus, que caia sobre nossas vidas remanescentes, Senhor. Aqueles que estão iniciando no Evangelho, ó Pai amado, que não tenham mais dúvida que o Senhor é Deus sobre a vida deles, Senhor nosso Deus. Essa palavra atrás de missão, Senhor nosso Deus, é um acalanto que corre no nosso coração, ó Pai amado, e querer semear e o ide sobre a vida das outras pessoas que estão afastadas, que se chegam mais próximo de Ti, ó Pai amado. Usa-nos, Senhor, como um canal de bênção para essas vidas, ó Pai amado. Derrama uma unção especial sobre a sua igreja, Senhor nosso Deus, que clama o Seu nome com a certeza da sua santidade, Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus que eu lhe peço, ó Deus amado. Amém. Amém. Salve de palmas para o Senhor. Podem se sentar. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito alegre poder estar nessa casa. Um pouco ressentido, como todos, mas convicto de que aquele que nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que foi dito. Como já foi feita uma oração, né? Eu torno a replicar essa oração. Que Deus possa estar visitando o nosso amado, nosso reverendo, pastor, amigo, ajudador, colaborador nessa hora. Que toda sorte de bênção, de cura, seja sobre a sua casa, seu ministério e sobre tudo aquilo que Ele tem proposto no seu coração. Agradeço ao pastor Júlio, né, ter me colocado nessa brecha, aos demais pastores e irmãos. Muito me alegro em poder também estar aqui, corroborando um pouco mais com o que o Espírito já colocou nessa igreja. Pastor Ivan Marcelo, presido pela infinita misericórdia o Ministério Deus da Família, Assembleia de Deus, Ministério Deus da Família. E cuidar de família no tempo presente não tem sido nada fácil. Mas muito mais do que a família, cuidar de seres humanos, né? Nós vivemos um momento de adversidade, mas cremos num Deus que tem nos fortalecido. O servo de Deus que me antecedeu, ele fez menção a uma coisa que eu gosto muito. Nós temos um louvor na nossa harpa cristã que diz assim: e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o nosso seguro guia. Então se sinta guiado, se sinta seguro, se sinta na mão do Eterno, sinta debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Como me foi proposto, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, creio que os que me antecederam foram usados com autoridade, e hoje eu, como menor da casa, vou tentar exprimir tudo aquilo que Deus já colocou no meu coração. Você que tem um exemplar, você que vem partilhando dessas 4 semanas, já deve ter ouvido. Nós vamos semear mais uma gota nesse oceano de infinita sabedoria vindoura dos altos céus. A Bíblia diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. A igreja comigo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, repita, dá semente ao que semeia, dar semente ao que semeia, e pão para comer também, repita, multiplicará a vossa sementeira, repita, e aumentará os frutos da vossa justiça. Então,
dá a semente ao que semeia, multiplicará, aumentará os frutos da vossa... Você já entendeu a mensagem? Eu estava a refletir acerca disso. E ao contrário, eu sou muito acelerado, né? E minha esposa falou assim, vai devagar. Mude um pouquinho a sua característica. Eu vou cumprir, né? Já que o Gilberto já me conhece, vou tentar. A palavra de Deus diz, acerca desse versículo, algumas coisas que eu extraí de muita importância para a nossa vida. Primeiro, dar a semente ao que semeia. Muitas das vezes nós temos a semente, mas como nós temos semeado? Muitas das vezes nós temos até semeado, mas aonde nós temos semeado? Muitas das vezes nós temos até escolhido o local que devemos semear, mas será que nós estamos semeando da forma correta? E quando eu pensava acerca disso, o Espírito me fazia pensar que é bom quando você está na presença do autor, que é o Espírito Santo, ele começa a te ilustrar, ele começa a fazer você passear pela Bíblia. E quando falava de semente, eu me lembrava de uma passagem que eu amo muito. E de alguém que, ao contrário dos 12, dos 3, ele era aquele único que era chamado mais do que irmão. Ele era o amigo pessoal, que era João. E quando eu lembrava de João, o Espírito me levava a João no seu capítulo de número 15, a partir do versículo 1, 2 e 3, que diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai, o lavrador. Repetindo, eu sou a videira verdadeira, e meu pai, o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tirai. Você atentou para isso? Vai ter determinadas coisas na tua vida que você vai precisar tirar. Tem coisas na sua vida que você vai ter que arrancar. Para quê, pastor? A palavra continua dizendo, você vai ter que tirar, por quê? E limpar toda aquela que dá fruto, para que podeis dar mais fruto. Então, no meu processo, no teu processo de semeador, vai ter dado o momento da minha, da tua vida, que você vai ser paralisado, ou pelo homem, ou pelo poder do Espírito Santo, para que você entenda, como já foi falado, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E como é que funciona isso? Quando nós entendemos no primeiro acorde, ou no primeiro toque, porque nós entendemos que Deus é amor, sim ou não? Mas também sabemos que Ele é fogo consumidor. Então, no capítulo 3, agora só que no versículo 3 vai dizer, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quem está limpo aqui pela palavra? Quem foi alcançado pela palavra? Quem tem vivenciado a palavra em espírito e em verdade? A Bíblia diz no livro de Mateus 12, capítulo de número 37, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que, como a própria palavra, o enunciado do versículo 1 diz, eu sou a videira, e vós, a videira verdadeira, e meu pai, o lavrador. Quem sou eu? A videira. Mas quem é essa videira? É Jesus. E quem é o lavrador? É o autor e consumador de tudo. E nós, o que somos? As varas que precisam ser limpas. E como já foi falado, no processo da limpeza, envolve poda, e poda é corte, e corte é renúncia. E renúncia, muitas das vezes, é retroceder, abstrair ou abdicar daquilo que deseja e tem como vontade absoluta de fazer. Provando o contrário à nossa vontade, a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16, uma passagem que eu amo no versículo 1, que nós tomamos para a nossa vida. Do homem são as preparações. E preparação do homem é querer. Mas a resposta vem sempre de Deus.
Você pode se preparar, você pode querer, mas a resposta sempre virá de Deus. Você pode se impulsionar e se permitir ser impulsionado aí, mas o momento exato sempre será de Deus. Amém ou não amém? Estamos entendendo aquilo que o Espírito está falando através do versículo. Estamos entendendo aquilo que Paulo queria transmitir para o povo de Coríntios, quando ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer. E eu pensava acerca disso, porque dar é um ato que envolve o quê? Uma liberalidade. E atenta para isso, liberalidade. Nós vamos trabalhar com essa palavra. Quando eu olho para o sentido do versículo, eu me lembro aquilo que foi proposto através do doutor médico Lucas, quando ele diz no seu capítulo 6, versículo de número 38, diz: dai e vos será dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas eu preciso dar. Não adianta eu estar com a mão cheia de semente. Não adianta eu estar com a mão cheia de vontade. Não adianta eu estar com a mão cheia de querer, mas não fazer. Não adianta eu dizer que eu sou próspero, mas não abençoar. Não adianta dizer que eu sei o caminho, mas não ir. Não adianta dizer que eu sei fazer, mas ficar sentado na cadeira da incredulidade, esperando que outro vá e determine aquilo que Deus já te determinou. Vos será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Para quê? Para guardar? Para ameliar? Para deixar transbordar os silos que Deus tem colocado sobre vossas mãos? Não. É para ser liberal. Liberal no sentido de quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, nós precisamos entender algo que esse texto me propunha, quando eu lia ele, que fala: quem está dando? Dando o quê? Para quem? Porque ele quer dar, mas ele quer dar o quê? Para quem? E quem vai receber esse algo que está sendo dado? Você perguntou para o texto? Porque eu sei que muitas pessoas não estão aqui pela primeira vez. Eu sei que membros que estão aqui não estão ouvindo essa palavra pela primeira vez. Você perguntou para o texto? Quem está dando? Para quem está dando? E o que quer te dar? Quem está dando? É Deus. Para quem? Dando o que para quem? Jesus. E dando para quem? Para quem ele quer dar? Para mim e para você. Mas nós precisamos entender isso. Quem está dando? Deus. Dando o quê? Jesus. E dando o quê para quem? Para mim e para você. A semente. Porque quando eu olho para a Bíblia, e eu sempre vou falar baseado nesses textos, sempre a visão da Bíblia, nunca colocando aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, mas sempre a Bíblia. Novamente eu volto para João. E João, no seu capítulo 6, ele começa uma narrativa muito bacana. A gente está falando de quê? De dar. Dar semente. Semente é vida, e vida com abundância. Semente é pão, e pão é alimento. E pão, quem é pão? O que significa o pão na nossa vida? Alguns vão dizer que o pão significa a palavra, mas o pão verdadeiro, quem tem sido para mim e para você? Quando eu olho para a palavra de Deus, João capítulo 6, do versículo 24 ao 26, assim diz: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E o versículo 26 diz: e Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que quem me busca, que vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão que vos saciaste. O pão que sacia se faz presente nessa noite. O pão vivo que desceu do céu se faz presente nessa noite. O pão que alimenta, ele está sendo servido de mão em mão, de cadeira em cadeira, mas há necessidade de entendermos, de estarmos ligados com aquilo que tem nos chamado: Jesus, o Cristo.
Porque muitos, quando olham para esse texto, pensam no sentido da prosperidade, da multiplicação. Mas Deus, quando Ele fala, quando Ele está usando Paulo, Ele não está dizendo, eu vou te prosperar fisicamente. Não, eu quero te prosperar espiritualmente. Eu quero que você tenha para dar, não no sentido físico, mas no sentido de levantar as tuas mãos através da ousadia do teu espírito e dizer, passa-te daqui para lá e os problemas vão passar. Dizer, curados estão em nome de Jesus, e acontecer e dizer, em nome do Senhor dos Exércitos, todo mal, toda malignidade, toda caixa, todo potestade, todo principado sai e sair. Ele quer te alimentar com pão vivo. E nós precisamos entender isso. Era o pão terreno? Não. Era o pão vivo. E por que eu aplico isso? Porque João capítulo 6 também, agora dos versículos 33, 34 e 35, a palavra de Deus vai dizer, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor Deus-nos desse pão todos os dias, disseram ele. E o versículo 35 vai dizer, Jesus respondeu, eu sou o pão da, eu sou o pão da, eu sou o pão da, quem vem a mim nunca mais terá. Deus está saciando a tua necessidade, Deus está entrando com providência na tua causa, Deus está derribando todo principado, toda autoridade contrária, porque Ele veio para te dar vida e vida com abundância. E é uma troca simples do texto, é uma coisa prática, um texto de uma simplicidade, mas com uma profundidade. Um texto de uma necessidade de interpretação muito fácil. E ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará. E eu ficava pensando, né? Porque algumas coisas saltam o texto. E não só no sentido terreno. Eu gosto sempre de olhar para a Bíblia e ver no sentido espiritual. Multiplicar e aumentar. Por que multiplicar e aumentar? Quando a gente pensa em multiplicação, e quando a gente pensa em alguma coisa que vai ser aumentada, e a gente olha para o texto, meio que foge à proposta do texto. Porque o texto está falando de dar para os pobres, de visitar os necessitados, de ser abrigo e ser mão forte para aquele que está invalidado pela sociedade. E quando eu olhava nesse ato de multiplicação e de aumentar, o Espírito me fazia retroceder. Porque texto sem texto é contexto. Para quê? Para heresia. E eu voltava no capítulo 8. E o capítulo 8, no seu versículo de número 15, ele diz assim, como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais. E o que pouco, não teve de menos. O que muito colheu, não teve de mais. E o pouco, não teve de menos. Você não entendeu, não se estaria glorificando. O que Deus te deu é o que você necessita. O que você tem é o que Deus tem dado como providência. Mas eu queria ter mais, porque se eu tivesse mais, eu ajudaria mais. Mentira. Quem quer ajudar, ajuda. Quem quer fazer, faz. Quem quer ir, vai. Quem quer buscar, busca. Quem quer se consagrar, se consagra. Quem quer dar glória a Deus, dá glória a Deus. Quem quer dar aleluia, dá aleluia. Quem quer emprestar, empresta. Quem quer buscar, busca. Quem quer levantar, levanta. Quem quer ser profeta, profetiza. Quem quer ser arauto, é arauto. Quem quer, é só se colocar. Não é por muito, não é por pouco, mas é por vontade e liberalidade de Deus para mim e para a tua vida em dar e nos fazer dele o quê? Um instrumento da sua obra. Você quer ser instrumento na obra de Deus? Você quer ser aquela chave que Deus coloca para abrir e fechar a porta? Você quer ser as veredas que Deus quer endireitar através da sua postura? Porque muitas das vezes a gente lê
mas não compreende, ou se compreende, não aplica. A gente quer falar de Deus, mas qual é o melhor testemunho, falado ou vivenciado? A gente quer aplicar Deus na vida dos nossos irmãos, mas como tem acontecido essa aplicação na nossa vida? Às vezes a gente ouve até de forma retundente. Eu falo que é jargão de Assembleia de Deus. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arre. Todos sabemos disso. Mas porque quando a aprovação chega, a escassez chega, nós retrocedemos. O servo do Senhor me antecedeu dizendo, acerca daquilo que eu oro toda manhã, o Senhor é meu pastor e nada me falta. E ele disse, não vai faltar luta, não vai faltar injúria, não vai faltar calúnia, não vai faltar prova, não vai faltar escassez, não vai faltar perjúria, não vai faltar nada. Mas se eu me baseio pela Bíblia, Mateus 5, versículo 11, exultai-vos, alegrai-vos quando mentindo vos perseguis, porque grande será o vosso galardão nos céus, não é na terra, tem galardão no céu, tem exaltação no céu, porque lá as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, para mim e para a tua vida, igreja. Aqui nós somos cidadão de passagem. Então não adianta tentar ameliar, não adianta tentar ajuntar, não adianta tentar guardar, porque uma hora a lâmpada do tempo pode se apagar. E o que nós vamos levar? Eu gosto de ler porque, certa feita, eu estava lendo. E nós temos uma passagem que é muito citada acerca de Alexandre o Grande. Porque ele faz alguns pedidos. E dentre esses pedidos ele diz, eu quero que quando eu morra, os médicos levem meu caixão. Eu quero que quando eu morra, as minhas riquezas vão sendo colocadas ao chão. E principalmente, quando eu morrer, deixa a minha mão do lado de fora do caixão. Vou traduzir. O poder do médico é limitado. O médico dos médicos é o Senhor Jesus. Vou traduzir. Riqueza, onde a logusta, onde tudo corrói, fica na terra. Porque no céu não entra coisa corruptível. E por quê? A mão do lado de fora. Porque nu tu veio e nu tu vai voltar. Tu não trouxe nada, tu não vai levar nada. Não adianta esconder, não adianta ficar com a semente na mão, porque ela vai apodrecer. E isso que basta. Não dá para ficar deixando para amanhã o que Deus está mandando fazer hoje. Mas pastor, há um tempo determinado, porque Eclesiastes 1, no 3, versículo 1 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu entendo que há um tempo determinado, mas Deus manda dizer, o tempo é hoje, o tempo é agora. É nesse momento que aquele que correndo passa a sonda a mim e a ti, e ele quer ver a reação da nossa vida. Ah, se eu tivesse, eu iria. Ah, se eu pudesse, eu faria. O que te impede? A pastora veio aqui e orou. Quem não pode ir, contribua para que aquele que pode vá. Se você não pode contribuir financeiramente, eu sempre ensino, aprenda comigo, pega Josué, pega Caleb, bota no chão e contribua com a tua oração, com a tua intercessão, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, e Deus tem poder, porque como diz a palavra, Jó capítulo 41, versículo 11, diz que abaixo do céu e acima da terra tudo pertence a Deus. Ele vai enviar, ele vai levantar, ele vai entrar com providência para aquele que quer ir, poder ir. Ah, mas eu não tenho, então ora, querido. Dobra teu joelho e ora, boca a boca no pó. Para de ficar botando o teu nome no caderninho de oração. Não tenho nada contra não, mas Deus está dizendo, eu te dei autoridade, eu te dei poder, eu te dei intrepidez do Espírito Santo. Então exerça a liberalidade do Espírito Santo que há na tua vida. É simples assim. Mas às vezes, por que nós complicamos? Porque muitas coisas nos parecem grandiosas demais, né? E quando eu olhava para esse texto, quando ele falava em multiplicar e aumentar, e eu pensava no poder também da igualdade, 3 coisas me saltavam aos olhos. Repita comigo.
liberalidade, generosidade e bênção. Quando ele aumenta, multiplica, ele libera liberalidade, ele libera generosidade, ele libera a bênção sobre a minha e a tua vida. Pastor, de que forma? Liberalidade vista por esse texto. O que é ser liberal? É ser provedor. E nós servimos a um Deus que é provedor. Nós servimos um Deus que, entre todas as coisas, ele inclui, através do texto, não só a semente, mas o pão para aquele que necessita comer. Ele não pensa só na semente, que te dá semente crua é muito fácil. Mas no tempo da escassez, ele entra com pão. Porque enquanto você está plantando, você está sendo alimentado. Enquanto você está buscando, a tua retaguarda não está ficando debilitada. Enquanto você está obedecendo, ele está te honrando. E eu gosto disso, por quê? Quando eu olho para esse Deus provedor, o versículo destaca que Deus é provedor de todas as coisas, incluindo a semente para semear e o pão para comer. Quando eu vejo que ele aumenta, que ele multiplica, mas que ele é um Deus de igualdade, ele também se apresenta como Deus generoso, porque a liberalidade é apresentada como uma atitude de generosidade. Porque tem muitas pessoas que têm, mas não dão. E quando dão com mesquinharia, me desculpe a palavra, dão com pouco, podendo abençoar com muito. E principalmente, quando a gente vê o lado da bênção, a liberalidade é vista como uma bênção, onde Deus supre as necessidades, porque ele diz que aumentará a capacidade de dar. Você profetizou quando você ouviu, e quando você ouviu, você entendeu. Lucas 6,38, dar, e vos será dado uma boa medida, recalcada aí e transbordante. Não será uma medida qualquer. Será uma medida que encherá os teus lagares. Será uma medida que irá ter para você dar e não precisar tomar emprestado. E é isso que Deus, quando entra na nossa vida, faz. Vou te dar uma ação prática. Tem pessoas que ganham 10 salários mínimos. E de repente eu posso estar alcançando alguém aqui nessa igreja. E tem pessoas que ganham um salário mínimo. Sem ser ofensivo, mas reflexivo. O que ganha 10 não consegue ofertar. O que ganha 10 não consegue ser dizimista fiel. Mas o que ganha um salário, ele consegue entender o que Mateus, no seu capítulo 25, versículo 21, vai dizer. Servo bom, sobre o pouco foste colocado, e foste fiel. Sobre o muito vos colocarei. Muitas das vezes nós somos servos, mas não sabemos lidar com pouco. Muitas das vezes nós somos obedientes, mas até a página 2, porque quando chegamos no muito, nós esquecemos de onde Deus nos tirou. E nessa noite o que o Espírito quer dizer? Tem que ser liberal, tem que ser generoso e tem que ser abençoador. Deus eu quero, Jesus eu preciso. Mas será que nós estamos preparados para ter essas sementeiras em nossas vidas? Será que nós já fomos forjados o suficiente para não nos perdermos com as mazelas que o mundo tem nos ofertado? Porque quando eu olho para os dias presentes, o que é que diverge de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que era mística que viesse o escândalo. E o que é que nós temos visto? E por quem tem visto os escândalos? Dos de fora ou os de dentro? Dos que dizem servos ou os não servos? Cada dia mais a gente entende. Quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia se esfriar. Iniquidade é pecado de crente. Quando eu olho para essa passagem, olha a sabedoria de Paulo. Eu vou usar uma ilustração para dizer do quanto nós precisamos nos aproximar daquele que nos chamou.
do quanto nós precisamos nos subjugar em submissão, em retidão de caráter, em espírito, aquilo que Deus tem nos comissionado a fazer. Porque a gente sempre quer passar para o outro. Mas Deus entregou nas nossas mãos. A gente quer sempre deixar para amanhã. Mas o Deus que te chamou quer que você execute hoje. E muitas das vezes a gente retrocede. E Deus nessa noite está dizendo, diga para a minha igreja, avance, marche, prossiga, conquiste, tome posse. Não dá para nós ficarmos atabalhoados ou atrapalhados com as coisas do tempo presente. Tem alguma novidade que a gente não saiba? Tem alguma coisa que tenha acontecido que a Bíblia não tem relatado? Então não dá para ficar com as sementeiras multiplicando, aumentando, e a gente ficar cocheando se é para fazer ou se não é para fazer. Paulo estava dando um ensinamento acerca da necessidade de quê? De se colocar aonde cada um deveria estar. E dentro do Evangelho, você sabe qual é a sua posição? Dentro da casa de Deus, você tem cumprido o teu chamado? Você tem se colocado da forma que Deus quer? Ou você ainda tem esperado a confirmação, da confirmação, da confirmação? Certa feita eu estava pensando. É muito bom, né, quando a gente para refletir. Eu conheço esse varão aqui, pastor, né? Pastor pela infinita misericórdia, é chamado. Qual o seu nome? Eu conheço o pastor Luiz, pelo menos, acho que uns 30 anos. Quantas vezes nós conversamos? A primeira vez. Mas o que eu vejo a vida, através da vida do pastor Luiz? Às vezes eu não preciso conhecê-lo para saber quem o pastor Luiz é. Eu só preciso ver a postura daquele que Deus chamou para fazer a obra. Eu não preciso ter a carteirinha para me posicionar. Eu preciso me posicionar para poder receber. E o que tem faltado hoje é justamente isso. Isso eu não estou fazendo, então eu não coloco a mão. Ah, eu não sei, então não vou. Mas o chamado é para todos. E principalmente para quem quer, para quem entende, para quem está disposto a pagar o preço. Da mesma forma, se o pastor Luiz olhar e refletir, ele vai se lembrar daquele jovem magrinho, com cabelo, não tinha... Ó, Alva, estamos iguais, né? Só que com uma diferença. Na retaguarda, pastor, estamos iguais, ó. Cobri na frente, esqueci atrás. E ele vai se lembrar de um jovem, magrinho, falante, que quando a gente olha para o passado, conseguiria enxergar esse presente agora? Mas que, pela infinita misericórdia, Claudinha, foi sensível ao toque do Espírito Santo. E o que faz a diferença aqui hoje é a tua sensibilidade para com o Espírito Santo. Ele está te tocando e você precisa ter simplicidade para entender que o toque não é humano, o toque é espiritual, o arrepio não é de frio, mas é a presença do Todo-Poderoso dizendo, eu quero te encher, eu quero te transbordar, eu quero te transformar. Porque o texto termina dizendo que ele multiplicaria, que ele aumentaria e que nós veríamos os frutos da justiça de quem? De Deus. E quando eu entro nesses frutos, né, eu fico maravilhado. Se lembra que eu te falei que nós servimos a um Deus liberal e provedor? Olha o que o texto está dizendo. 2 Coríntios capítulo 9, está aí, versículo 7 diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama o que dá com a... Isso é liberalidade. Generosidade. Provérbios capítulo 11,
Versículo de número 25, diz, a alma generosa prosperará. Aqui diz que a alma generosa engordará, e o que rega também será. Você não entendeu? Você está dando? Você está liberando? Na proporção que você dá, você recebe. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Pastor, é troca? Não, é liberalidade do céu, é liberalidade da terra, é generosidade do céu, onde ele conta a generosidade na terra, e é bênção. Por que tem bênção? Porque a palavra de Deus vai dizer, e eu torno a dizer, Lucas 6, que eu não vou falar. Você já entendeu? É dando o que se... Tu está dando? Tu está dando? Tu está semeando? Não é para jogar o vento não, hein? É com liberalidade, é com generosidade, mas é no campo certo. Reverendo Barnabé esteve comigo durante um tempo. Pastor Júlio foi também na empreitada. E sábado eu estava lá, provando e sendo provado na liberalidade. Provando e sendo provado na generosidade. Provando e sendo provado na bênção. Paracambi, DGE, Desafio Jovem Benese. Para quem não sabe, pela infinita misericórdia, eu também ajudo a coordenar. 118 filhos. 118 filhos. Buscando em Deus a semente verdadeira para vossas vidas. Buscando em Deus a justiça que o homem não tem para a vida deles. Buscando em Deus a liberalidade que eles conheceram de forma torpe e errada. Buscando em Deus a prosperidade que eles conheceram dada por Satanás, não para os deuses. E buscando uma vida abençoada que eles não conhecem. Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando. E eu me encaminho para o final dizendo, os frutos das vossas justiças. O texto vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 9, também no versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para... A sua justiça permanece para... E o que é justiça? Justiça é retidão. Justiça é prática. Justiça é manifestação. É manifestada através de quê? De atos de generosidade. Vou te contar algo acerca da justiça de Deus na minha vida, que eu sei que vai gerar frutos. Há 15 dias atrás, eu estava trabalhando. E Deus colocou isso no meu coração. Eu parei para atender um telefonema, joguei o carro no canto. Para quem conhece a Tijuca, eu estava na Conde de Bonfim, é uma pista muito larga. Eu parei meu carro lá no canto, estou atendendo um telefonema. Daqui a pouco eu fui surpreendido. Tomei uma pancada na traseira do meu carro, que o meu carro subiu e desceu. O impacto foi tão grande que o meu carro foi jogado contra o carro da frente. Meu carro parado bateu no carro da frente. Quando eu me refiz do susto, soltei o cinto, que foi a minha sorte. Não foi sorte, foi propósito de Deus. Eu olhei e vi uma mulher saindo do carro, cambaleando. E a gente precisa ter os frutos do Espírito. A gente precisa ter os frutos da justiça de Deus nas nossas vidas. Porque o mundo sairia gritando, xingando, ainda mais quando visse que fosse uma mulher. A primeira frase a ser colocada tinha que ser uma mulher. Mas quando a gente anda em retidão e sabe que a justiça de Deus, por mais que a gente não entenda, tem um propósito, eu olho para ela com um olhar de compaixão e pergunto, a senhora está bem? Estou, me perdoa. Eu estou vindo de uma quimioterapia agora, não estou me sentindo bem. Compaixão, misericórdia ou ação? Qual a semente que você tem? Olhei para ela, a senhora precisa de uma água? Quero sim. Voltei,
para pegar uma água. Quando eu vou pegar a água, eu escuto um carro ligando, um pneu cantando. E o que aconteceu? Ela foi em... Qual a semente que você tem na mão? Eu estava com a placa fotografada. Peguei o para-choque de trás caído, partido ao meio, a placa no chão, botei dentro da mala, que estava fechada com impacto, quando eu abri não fechou mais. Peguei, eu já fui motoqueiro, aí tem aquele puxador de motoqueiro, não sei o que estava fazendo, mas era a propósito de Deus. Amarrei a mala, botei os pedaços do para-choque dentro do carro. Quando eu fui para frente, o da frente estava quebrado, eu peguei a parte da frente, estava quebrada, junto com a placa, botei dentro do carro. Está tudo ok? Não está vazando nada? Vou embora. Olhei para a placa que eu tinha fotografado, e no primeiro momento, a semente que me veio à memória era a semente da justiça. Mas a justiça pertence a quem? A justiça pertence a quem? A justiça pertence a quem? Então eu tinha a placa, eu tinha endereço, eu tinha o proprietário, quantas vezes o carro estava financiado, eu tinha tudo. Mas se a semente que eu tinha e os frutos que eu queria eram os frutos dos altos céus, eu dobrei o meu joelho. Senhor, se o Senhor permitir, eu tenho um propósito. E qual o propósito? Aí o Espírito me trouxe João capítulo 13. Põe aí, versículo 7. João capítulo 13, versículo 7. O que está escrito? Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás. Precisa de uma resposta? Qual a semente que eu tinha que colocar? A semente da justiça. E a justiça proveria de quem? De mim ou de Deus? O que você fez? Recolheu-se a sua insignificância, dobrou o teu joelho e botou tua boca no pó e foi clamar por misericórdia. Senhor, eu não tenho, mas segundo a tua palavra, tu permitiu, tu deu. Então, tu vai ter que dar a boa medida, recalcada, sacudida e transbordar, porque eu não tenho nada. E o bom de servir a Deus, quando a gente entende que o que Ele faz agora, nós não devemos entender, porque Ele só vai explicar se quiser depois, é porque Ele nos surpreende. E Paulo está dizendo, eu quero ser surpreendido pelo poder que há dos céus. Eu quero que vocês sejam surpreendidos pelo poder que vem dos altos céus, igreja. Nunca será da nossa forma de pensar. Hoje, eu me dei o luxo de vir com o diácono a pé. Por quê? Porque eu quero? Porque eu quis? Sim. Porque o carro está reformado, com tudo novo. Quando eu cheguei na oficina, o cara falou assim, eu não vou fazer uma meia sola, não. Eu vou pintar o teu carro novo pelo preço de meia pintura. Você está entendendo que a semente, à medida que a gente semeia, a gente colhe? Eu, no sábado, eu fui agradecer lá no Desafio Jovem Ebenezer, com meus 118 filhos, porque eu falei, eu não poderei estar aí no sábado, porque o meu carro bateu, e eles falaram, pastor, fica tranquilo, porque hoje terá 135 homens de joelho dobrado, orando pela tua vida. Se prepara aí, porque o sobrenatural de Deus vai invadir a tua casa, vai invadir o teu ministério, e você vai ter para consertar. Eu libero essa palavra para a tua vida. Deus vai te surpreender. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos entender que não vai vir prova a qual nós não possamos suportar. E ainda que Ele permita, você entendeu o versículo? O que eu faço agora, tu não sabe, mas saberás. E se Ele não quiser te explicar? Como é que fica? A justiça é de quem? A justiça é de quem? A justiça é de quem? E eu vou te provar que a justiça é dele, e eu vou finalizar. Salmo de número 112. Por favor.
versículo 9. Salmo 112, versículo 9. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? As tuas necessidades sendo alcançadas aí. Ele é liberal e dá aos necessitados. Ele vai estar visitando a tua necessidade. Ele não está visitando a tua excentricidade. Ele não está visitando o teu ego. Ele está visitando as tuas necessidades. E o principal. E fecho. 2 Coríntios 9:9. Espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Espalhou, deu aos pobres. E a sua justiça permanece para sempre. A semente que Deus tem para te dar será determinada não pelo seu tempo, mas pelo tempo de Deus. Mas quando Ele te entregar, não vai ser como uma chuva seródia. Será como uma chuva temporal. Será como uma chuva que cederá todo e qualquer entendimento. Será como uma chuva que vai inundar teus lagares. Será como uma chuva que irá entrar com abundância, com providência, para você saber que só o Senhor é Deus. E eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam. Engrandece ao santo nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Pastor Ivan, essa é uma lembrança aqui do nosso ministério para o senhor. Obrigado pela atender esse pedido nosso. Que Deus continue te abençoando ricamente, meu pastor. Semeou bem semeado. É só agora guardar e cultivar essa semente, porque o Senhor é bom. E hoje nós terminamos essa campanha, vamos dizer assim, né? Das sementes, né? Terça é das mulheres. Mas das mulheres ela muda o tema. Hã? Vai ser esse mesmo? Então, viu? Glória a Deus. Amém. E na próxima quinta é o culto dos jovens, né? O pós-congresso. E nós vamos começar o congresso da Escola Bíblica Dominical, da DNI, que é o Enraizando. Nós semeamos e agora a raiz está sendo gerada pelo Senhor. E Deus vai falar muito. Convida aquele que você acha que mereça. Na verdade, a gente convida porque quer, não, que mereça ser abençoado. Que Deus vai falar, que Deus vai prosperar, que Deus vai enraizar na vida deles. Tá bom? Vai ser sábado, sexta, sábado e domingo. Vai ser bênção de Deus. Deus vai falar assim tremendamente. Vai enraizar a palavra dele no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa palavra abençoada. Tá bom, e quem comprou a blusa aí do Enraizados, a pastora Regina vai estar entregando ali na porta, tá bom? Você possa ter uma noite assim abençoada. Pastor Ivan, diácono, obrigado, né, por atender o nosso pedido, nosso convite. Pastor Fábio, que é o líder do nosso ministério aqui de missões. E você semeie no Ministério de Missões, porque, com certeza, esse ministério é o escondido, é a raiz, né? Aí a gente só vê só os frutos, mas tem uma raiz. Ela está lá embaixo e está trabalhando já há quantos anos, pastor? 16? Garota, adolescente, então tem muito ainda para fazer. Tem muito para fazer ainda. Amém? Deus abençoe cada um de nós, que possamos ter realmente uma noite abençoada, que na próxima quinta-feira, o culto jovem, e sexta, sábado e domingo estaremos juntos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, por esta oportunidade, Senhor Deus, de receber a semente, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor usou o Teu servo nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor venha conduzi-lo, Senhor Deus, ainda mais, Pai amado, na vida ministerial, familiar, Senhor Deus, no ministério, Senhor Deus, que Ele tem colocado, Senhor Deus, sementes naquele lugar, aqueles homens, Senhor Deus, que sabemos que é do uso, Senhor, daquele trabalho, mas o Senhor venha, Pai amado, a cada dia, Pai amado, abençoar o Teu servo,
multiplicar as forças para que ele possa continuar, Senhor Deus, arando aquela boa terra, Senhor Deus, para que aqueles homens, Senhor Deus, aquelas pessoas que o Senhor colocou na mão do teu servo, Senhor Deus, possa fazer e dar muitos frutos, Senhor. Pai, nos leve debaixo da tua proteção dos nossos lares, Senhor Deus, nos dê, Senhor Deus, uma noite reparadora de sono, e na quarta, na quinta, Senhor Deus, na sexta, sábado, domingo, Pai amado, estaremos aqui ainda te adorando, Senhor Deus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que Ele venha buscar a sua semente, que somos nós, e possamos ser plantados na glória dele, para todos sempre, e todos possam dizer, Deus abençoe. Amém.